Olá, meus queridos engenheiros, como vocês? Tudo bem? Eu sou Matheus de volta, pessoal, e nesse vídeo vamos abordar a atividade 3 da disciplina de Química Experimental, pessoal. Muito legal essa atividade porque aborda diferentes métodos de separação, pessoal, de mistura. Estou um pouco ausente porque eu estava participando de um congresso aí nos últimos 4 dias, e para variar, meu celular me deixou na mão, mas, pessoal, cá estou. Vou ajudá-los nessa atividade e em todas as demais. Também, mapa, pessoal, conclusão do mapa nessa semana. Estão precisando de ajuda, me manda lá o WhatsApp, não perca tempo, tá bom? Estou ajudando vários alunos. Muito cuidado aí na internet, pessoal. Muita gente se passando por assessoria acadêmica, vendendo um trabalho completamente errado. E vários alunos não conseguiram aprovação por isso no módulo passado, porque ficaram com 0 na atividade de mapa. Então, não caiam nessa, pessoal. Sempre peçam ajuda de fato quem é professor e que demonstre isso. Como o professor demonstrar que é professor? Professor, por essência, faz o quê? Ensina, dá aula. Então, pessoal, e aonde vocês têm acesso à aula, passo a passo, a explicação é aqui, no canal do professor Matheus. Então, vamos juntos buscar essa aprovação, beleza? Pessoal, vamos lá, então. Aqui, ele nos deu o seguinte: a partir do sistema descrito a seguir, identifique o método de separação adequado e descreva brevemente com suas palavras este método, justificando sua resposta. Lembre-se de que em misturas com mais de 2 componentes, você deve descrever na ordem correta todos os métodos necessários. Então, pessoal, a gente tem aqui, 5 misturas: óleo, água e sal de cozinha, petróleo e água salgada, petróleo e areia, água e etanol e sangue e seus componentes. Então, nossa missão agora é descrever os processos que são empregados na separação dessas respectivas misturas. Então, eu montei aqui um material excelente para vocês, que a gente vai discutir cada método e consequentemente, né, a gente vai encontrar a resposta. Então, vem comigo. Bom, meus queridos, então vamos lá, então. Bom, falando sobre separação de misturas, pessoal, mas como ocorre, o que significa isso, como se dá esse processo, né? Bom, a separação de misturas é o processo utilizado para separar 2 ou até mais substâncias e isolar o componente de interesse, simples assim. Sendo que uma mistura é a combinação de 2 ou mais substâncias, e ela pode ser tanto homogênea como heterogênea. O que é homogênea e heterogênea, pessoal? Homogênea aqui é uma mistura de líquidos que se misturam, ou seja, você olha visualmente, você não enxerga 2 líquidos distintos. Por quê? Porque são homogêneos, é uma mistura completamente homogênea. Exemplo clássico disso é sal diluído em água. A gente não enxerga 2 camadas. Tem uma camada com sal diluído e tem uma camada com água pura. Não existe isso. Já um exemplo clássico de heterogêneo é óleo e água. A gente bate o olho e vê que os 2 líquidos não se misturam, são líquidos imiscíveis. A necessidade de separar essas substâncias surge por diversos motivos. E aí, como exemplos, eu trouxe separação da água do mar para obter o sal, separação de poluentes no tratamento de água e a própria separação do lixo, pessoal. Ok, e quais são esses processos de misturas que podemos realizar? Bom, pessoal, o processo de separação pode ocorrer de várias formas, e o método a ser utilizado depende dos seguintes aspectos: o tipo de mistura, ou seja, se ela é homogênea ou heterogênea. Além disso, a natureza das substâncias que formam as misturas, e também a densidade, temperatura, solubilidade dos componentes da mistura, ou seja, das propriedades físicas de cada um dos componentes. Então, toda essa gama de fatores vai influenciar na escolha do método empregado para a realização da separação da mistura em questão. Bom, falando agora um pouco sobre os métodos ou processos de separação de misturas homogêneas, aquelas, pessoal, que são caracterizadas pela mistura de líquidos miscíveis, que se misturam. Bom, as misturas homogêneas são aquelas que têm apenas uma fase. Os principais processos de separação dessas misturas são destilação simples, destilação fracionada, vaporização, liquefação fracionada. Esse entre outros, né? E aqui eu trouxe um quadro que traz essa ilustraçãozinha e uma breve síntese sobre cada um dos processos. E a gente tem a destilação simples, ilustrada inicialmente, depois destilação fracionada, vaporização,
liquefação fracionada, que é muito comum, essa última, né, quando se trata de gases, pessoal. Tranquilo até aí, né? Beleza. Bom, pessoal, eu vou abordar então, dentro desse universo de misturas homogêneas, a destilação simples, que disparada é a mais utilizada e a que a gente vê mais presente no nosso cotidiano. Bom, o que é a destilação simples? É a separação entre duas substâncias sólidas dissolvidas em substâncias líquidas, através de seus pontos de ebulição. Então a gente aquece, e aí, em virtude do ponto de ebulição, uma vai evaporar primeiro do que a outra, sendo assim, haverá separação, porque uma vez que aquela substância com menor ponto de ebulição se evapora, obrigatoriamente no seu recipiente só restará aquela substância de interesse. Beleza. Um exemplo clássico, e eu já trago a resposta, do emprego de destilação simples é na mistura água com sal, submetida à temperatura de ebulição a 100 graus Celsius. A essa temperatura a gente tem a evaporação da água e, obrigatoriamente, restando apenas o sal. Então, quando se trata de água e sal, a gente emprega a destilação simples, beleza? Olha aí, ó, olha a dica importantíssima aí para a atividade. Bom, continuando agora, vamos falar um pouco agora, né, sobre misturas heterogêneas. Bom, essas são aquelas que têm pelo menos duas fases, porém não somente. Então é no mínimo duas fases, porém pode ter 3, 4, 5. Bom, os principais processos de separação para esse tipo de mistura são centrifugação, decantação, flotação, dissolução fracionada, separação magnética e vários outros, pessoal. E esse quadro aqui eu trouxe porque ele ilustra 4 destes processos: a centrifugação, decantação, separação magnética e também a dissolução fracionada. Beleza? Tranquilo? E aí, falando agora sobre processos de misturas heterogêneas, processo de separação, né? Eu destaco a decantação. Talvez seja o mais comum e conhecido de forma geral do público. Bom, decantação. Em que consiste esse processo? A decantação, queridos, é a separação entre substâncias que apresentam densidades diferentes. Então a gente vai fazer uso especialmente da propriedade de diferença de densidades entre os elementos. Ela pode ser realizada tanto entre líquido sólido e líquido-líquido immiscíveis. Pela ação da gravidade, o componente mais denso, logo mais pesado, fica na parte inferior, concorda? Do recipiente. Ou seja, o sólido, se for o líquido sólido, né, ficará depositado no fundo do recipiente. Para esse processo é utilizado, portanto, o funil de decantação. Beleza? E aí, pessoal, como exemplo clássico, e aí já ficou a dica e o insight para a atividade 3, que separação de água e areia, ou separar água de um líquido menos denso, como óleo. Então a gente emprega a decantação em processos de separação água e areia e também de separação entre água e óleo. E aí, se a gente olha a nossa atividadezinha, a gente tem como primeiro elemento lá a mistura óleo, água e sal. Qual vai ser, pessoal, o processo? Nesse caso, são os processos utilizados na separação dessa mistura óleo, água e sal. Ora, pessoal, óleo e água não se misturam, immiscíveis, portanto heterogêneo. Então tem pelo menos duas fases. Água e sal se misturam, o sal se dilui na água. Então é um processo homogêneo. Então a gente tem duas fases. O sal diluído na água, ou seja, a água salgada, entre aspas, né? Sal diluído de água, que é homogêneo. E o óleo que não se mistura, óleo com essa água com sal diluído, representa um processo heterogêneo. Então, primeiro a gente vai resolver a nossa mistura heterogênea, obviamente utilizando um processo de separação heterogêneo, e depois a gente passa pro homogêneo, que é o sal diluído em água. Então, primeiro a gente pode usar a decantação. Decantação vai permitir que a gente separe o óleo da água com sal diluído. Primeira etapa. Ele fala pra gente colocar na ordem. Então lá, quando vocês for responderem, inicialmente, o processo de separação dessa mistura óleo, água e sal se dá por meio do emprego do processo de decantação. E aí você explica que o processo de decantação é pautado na diferença de densidade, pela ação da gravidade, beleza? Portanto, pessoal, então,
a gente tem esse processo. A gente tem óleo, água e sal. Então, o óleo, né, é immiscível ao sal diluído na água. Então, a gente tem um processo heterogêneo e, portanto, a gente usa decantação. Por quê? Porque, dado a diferença de densidade, o óleo, evidentemente, é bem menos denso. Então, com a decantação, a gente tem a separação do óleo e aí restando só a água e o sal. Beleza, professor, e como eu faço a separação da água e do sal? Ora, destilação simples. Pontos de ebulição diferentes. Primeiramente, a gente coloca 100 graus Celsius, a água é evaporada, restando apenas, portanto, o sal. Beleza? Então essa é a sequência. Decantação para a gente separar o óleo da água com sal diluído. Posteriormente, a gente vai ter somente água e sal diluído. Mistura homogênea. E assim, para efetivar essa última separação, a gente usa a destilação simples, onde o ponto de ebulição da água é 100 graus e aí a água vai ser evaporada, restando apenas o sal, beleza? Bom, mais um processo, mistura petróleo e água salgada, que também está na nossa atividade. Bom, essa é uma mistura clássica que a gente vê lá no ensino médio, né, pessoal? Esse é um processo de separação, pessoal. Petróleo e água salgada, a gente tem que é um processo, evidentemente, heterogêneo, né? Não se mistura. E aí, se é heterogêneo, nesse caso a gente emprega a decantação, dado a diferença de densidade desses dois materiais, beleza? Então, graças à decantação, em virtude da diferença de densidade desses materiais, a gente vai ter a ação da gravidade, portanto, podemos efetuar a separação destes materiais a partir do processo de decantação, beleza? Ufa, bom, meus queridos, vou ficando por aqui, falei bastante, espero que tenha ajudado. Se ficar qualquer dúvida nessa atividade, mesmo no mapa dessa disciplina, mapa de Química Geral e Inorgânica, atividade 3, ou qualquer matéria, qualquer atividade, qualquer mapa, me manda lá no WhatsApp, tá aqui embaixo, é o meu número. É só me chamar lá que será um prazer ajudá-los. Estou ajudando aí dezenas e dezenas de alunos e vai ser um prazer ajudá-los. Muito cuidado, pessoal, tem muita gente máfia agindo aí, dando golpe, fazendo atividades e mapas completamente errados e no final o prejudicado, obviamente, é só o aluno. Então, muita atenção, beleza? Bom, meus queridos, fiquem com Deus, forte abraço, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!